O que o Neymar fez no treino desse domingo é inaceitável. Enquanto isso, 9 atacantes brasileiros se destacam pelos clubes. Tem golaços, assistências, jogadores voltando de lesões. Então já deixa o like aí que o radar da seleção de hoje tem muita coisa importante. Galera, só uma rápida ressalva, eu gravei esse vídeo na noite de domingo, geralmente eu gravo na segunda de manhã, mas por compromissos de trabalho não conseguiria gravar, então já aproveitei para pegar nesse finalzinho de domingo e com isso deixei de fora jogadores do Fluminense e do Corinthians, e que alguns deles estão no radar da seleção, mas que não poderia citar aqui porque no momento que eu gravo os jogos ainda não aconteceram. E lembrando que esse quadro é somente para jogadores que estão bem próximos ali de serem convocados, então menções honrosas aqui para o Talisca, que fez um hat-trick, o Andreas Pereira, que deu uma assistência e que poderia estar sendo mais discutido, mas muito dificilmente será convocado, e para o Kaique, lateral do Cruzeiro, que jogou muito mal o clássico contra o Atlético. Vou só citar eles aqui, porque realmente não cabe todo mundo nesse vídeo. Vamos começar pelo Bremer. É a única notícia negativa dentro de campo, é sobre o Bremer, zagueiro da seleção. Ele até começa o jogo bem, acerta o travessão, mas erra na saída de bola e cede o empate para o Verona, empate por 1-1 da Juventus com o Verona. E depois disso, o Bremer pede desculpas. Ele vai no Instagram e faz um post, abre aspas, para o zagueiro brasileiro. Hoje, por um mal entendido, cometi um erro. Assumo a responsabilidade sem um álibi. Eu devia ter feito melhor. Agora, mais unidos do que nunca, até o fim, escreveu o defensor, que, cara, sinceramente é muito raro você ver uma falha do Bremer. Ele tenta tocar ali e o atacante se antecipa, pega a bola e aí o Verona faz o gol. Não é uma temporadaça do Bremer de níveis anteriores que a gente já viu, até por conta de lesões. O Bremer, que pra mim tá sempre em alto nível, mas em comparação com outras temporadas não é o auge dele, mas ainda assim não pode ficar fora da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Sinceramente, não é essa falha que vai mudar minha percepção, longe disso, e eu te falo que eu vejo o Bremer até como um zagueiro melhor do que do Marquinhos, já falei isso aqui outras vezes, mas como a audiência é rotativa, para mim o Bremer deveria ser titular da seleção, e é essa pergunta que eu te faço também. Apesar da falha, você colocaria o Bremer como titular na seleção hoje? Comente aí. Agora vamos começar a falar sobre as coisas boas desse final de semana. O Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, voltou de lesão. Ele não entrava em campo desde 6 de março e foi acionado aos 39 minutos do segundo tempo. Ele só teve somente ali 10 minutinhos para fazer alguma coisa contando nos acréscimos e conseguiu dar uma assistência. Bom passe para o Ansu Fati marcar o gol da vitória do Mônaco fora de casa sobre o Metz no campeonato francês. Então o Caio Henrique voltando muito bem. É uma baita opção para a seleção em termos técnicos, de qualidade técnica, eu já falei isso aqui também, mas o Caio Henrique, com a bola no pé, ele é o melhor lateral esquerdo que a gente tem, só que pelas características do restante do elenco, por a gente ter que jogar com 4 atacantes no modelo do Ancelotti, por precisar de laterais um pouco mais defensivos, o Caio Henrique acaba ficando para trás nessa disputa, mas quem sabe, né? Acho que ele ainda tá na briga, mas infelizmente, assim, pela qualidade dele, ele vai acabar ficando de fora, porque o Ancelotti já demonstrou que gosta muito do Douglas Santos e do Alexandre, muito dificilmente vai fugir dos dois. Mas comenta aí, quais seriam os seus dois laterais esquerdos na Copa do Mundo? Outro jogador que deu assistência foi o Bruno Guimarães, na vitória do Newcastle por 3-1 sobre o Brighton. Ele participa do primeiro gol, dá um baita lançamento pro Murphy, que depois ele vai, cruza e o atacante do Newcastle faz o gol. E no segundo, o Bruno cobra o escanteio na cabeça do Bruno. O Bruno que tem cobrado escanteio muito bem nessa temporada e nas outras também, mas é uma característica muito boa nele. E aí um parênteses, né? Na seleção tem que ser ele e o Rafinha cobrando escanteio para Casemiro, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer. Perdemos o Militão, mas ainda temos bons zagueiros, né, e defensores que atacam muito bem a bola, mesmo na bola ofensiva. Então o Rafinha e o Bruno são ótimas opções para isso. Mas voltando a falar do Bruno, são 9 gols e 7 assistências em 38 jogos na temporada. Impressionante os números do Bruno. E você vê como que ele impacta no jogo do Newcastle. O Bruno ficou fora por lesão um tempo, voltando agora, o Newcastle desandou e agora consegue a primeira vitória com o Bruno. Também tinha perdido as outras duas que ele tinha jogado. Cara, assim, a galera fica falando do Danilo, do Botafogo, beleza, tá jogando muito, fazendo muito gol, mas sinceramente pra mim não tem discussão. O Danilo pode até ser titular da seleção, tá? Não tô falando que é esse o caso, mas não dá pra tirar o Bruno desse time. E vamos falar do tema que gerou um alvoroço muito grande, e na hora que eu li isso no Twitter, eu até pensei, cara, isso é fake. Isso é fake. Aí eu vi lá uma página, aquelas páginas de futebol, fazendo esse post, e aí eu fui na página do GE conferir a notícia do Neymar, que ele deu uma rasteira no Robinho Júnior durante o treino do Santos nesse domingo, e aí abre aspas aqui para a matéria do GE para dar os créditos devidos aqui também da forma que foi informado. Neymar teria se irritado e se sentido desrespeitado ao ser driblado pelo garoto e reagiu após pedir para ele maneirar.
Neymar, ainda no CT, falou com o jovem para se desculpar pela atitude intempestiva. Fontes ouvidas asseguram que a situação entre os dois, que possui uma relação de padrinho e apadrinhado, acabou resolvida. A informação dos colegas do GE, Ana Canhedo e José Edgar de Matos. E assim, eu vi uma galera desconfiando da matéria. Primeiro que o GE é muito confiável, né? Muito difícil que saia alguma coisa desse tamanho sem uma rechecagem por parte dos jornalistas. Segundo, que nenhuma assessoria negou. As 3 foram procuradas, do Neymar, do Santos e do Robinho. Se fosse mentira, com certeza eles teriam negado, falado que isso nunca aconteceu. Vamos partir do pressuposto do que o GE é confiável, que as assessorias não negaram e que é verdade. Cara, assim, eu sou muito fã do Neymar, até meus amigos me dizem que eu sou Neymarzete, eu quero muito que o Neymar vá pra Copa, tá? Não tô falando que ele merece, isso aqui é outra discussão. Mas assim, não dá pra defender esse tipo de postura, cara. Que é isso, Neymar? Dá uma rasteira no menino de 18 anos porque ele te driblou. E sabe o que mais me assusta nisso tudo? É a hipocrisia de um cara que apanhou a vida inteira por driblar e que fica pé da vida quando dribla e apanha. Isso acontecia diversas vezes na França. Quanto mais ele apanhava, mais ele queria ir pra cima dos caras. E aí, num treino que um moleque tá mais, né, tem mais vigor físico, ele vai e te dribla. Você apela porque ele tá te driblando? Independentemente do contexto. O Robinho tava dando 3 chapéus sem necessidade do Neymar, tava dando 3 canetas. O Neymar, mais do que qualquer um, já seria um absurdo se fosse um lateral. O Neymar, mais do que qualquer um, gente, ele tinha que entender que, cara, é natural. O menino vai driblar. E você, o Neymar, apelar com o menino de 19, dar uma rasteira nele porque ele te driblou num treino. Meu Deus do céu, que maturidade é essa, cara? E daí, se ele te driblou, que diferença que você vai fazer na sua vida? Que ego é esse que não pode ser driblado pelo Robinho Júnior? Meu Deus do céu, cara. E aí, independentemente se eles fizeram as pazes ou não, eu não consigo achar uma forma de você conseguir... Tem que ser num nível Neymarzete absurdo pra conseguir defender o Neymar numa atitude dessa. Samuel, você tá fazendo tempestade num copo d'água. Cara, desculpa, mas um jogador do tamanho do Neymar dar uma rasteira num jovem num treino é uma notícia muito grande. Não dá pra menosprezar esse tipo de atitude. E eu não tô falando que isso tira ele da Copa, tá? Porque já que o assunto aqui é seleção brasileira, mas o radar, a gente fala sobre jogadores que estão no radar da seleção, né, obviamente, isso não significa que o Neymar tá fora. Mas faz a gente pensar, e eu ainda não decidi, né, se eu defendo ou não a convocação dele, todo dia eu mudo de ideia, tô num dilema moral aqui gigantesco, cada jogo dele eu mudo de ideia, então assim, isso ainda vai ficar pra semana que vem. Mas cara, a gente pensa 2 vezes, porque aí você pensa, será que vale a pena ter um líder desse no vestiário? Por tantas outras virtudes que ele traz como líder, isso a gente sabe que traz. Mas vamos supor, e se alguém no treino, sei lá, deixa de tocar pro Neymar? Será que ele vai apelar? Né? Porque esse tipo de atitude é muito próximo. Um cara que apela porque um tá driblando ele, pra ele apelar porque, sei lá, o Rafinha decidiu chutar e não tocar pra ele no treinamento, e aí gerar ali um mal-estar que não tem necessidade, será? Assim... Gera dúvida, né? Totalmente desnecessário, totalmente condenável, lamentável, pode usar a palavra que você quiser aí, a opinião do Neymar, mas deixa aí nos comentários, né? Às vezes eu que tô errado, às vezes eu que acho absurdo isso, às vezes eu que tô errado. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o Neymar, esse que é o que aconteceu e igual eu disse, não é um gabarito pra ele ser convocado ou não, mas que faz a gente pensar, isso com certeza. Sobre o Rafinha, até citei ele aqui como exemplo, ele voltou a ser relacionado, já mudando de assunto, pelo Barcelona, ele que não entra em campo desde o jogo contra a França, só que ele voltou a ser relacionado e não entrou também, não foi acionado, mas significa que ele está totalmente recuperado, está apto, tomara que volte a ser acionado aí o mais rápido possível. Antes de eu falar aqui dos 9 atacantes que brilharam nesse final de semana, deixe seu like se você está curtindo esse vídeo, é muito importante para ele chegar a mais pessoas. E se você é novo por aqui e gosta do tema seleção brasileira, já se inscreva para receber notícias, análises, curiosidades, histórias, tudo que tem a ver com a seleção brasileira a gente traz por aqui. E você é mais do que bem-vindo. Já ativa o sininho de notificação também, deixa o i para aí, enfim, essas coisas todas que você já sabe. Então vamos lá, gente, começar a falar aqui de 3 pontas direitas, os 3 que disputam aí uma vaga na Copa, um já está mais garantido. Vamos começar a falar sobre o Antony. Real Betis 3, Oviedo 0, belo passe, bela assistência do Antony pro Abdi marcar de carrinho. O Antony tocou de direita, tá? De direita ainda. Foi uma belíssima atuação do Antony. Além de dar essa assistência, ele criou outras oportunidades, é muito participativo, gerando o jogo, criando oportunidades para outros companheiros. O Antony me parece ter virado muito mais um jogador de criação, de finalização, de último passe. Ele tá muito mais vertical do que ele já foi antes, né? Que tinha muitos dribles sem tanta necessidade. Hoje não, ele já tá muito mais vertical, não é mais aquele driblador nato, e isso se reflete nos números. São 13 gols e 10 assistências em 42 jogos, números realmente incríveis. Eu confesso que eu ainda fico na dúvida se eu levaria ele ou o Ryan para a Copa.
e eu acho que tá muito claro que essa é a disputa, porque o Luiz Henrique já tá praticamente garantido, e sem o Estevão, que realmente parece que a gente não terá ele, tem que ter um ponta-direita reserva, então imagino que será um dos dois. Imagino também que o Ryan está na frente e ele é o nosso próximo assunto aqui. O Ryan marcou na vitória do Bournemouth por 3-0 sobre o Crystal Palace. Ele que corre em profundidade, recebe e finaliza no canto de direita. Mais um gol de direita do nosso menino. Teve outras oportunidades de cabeça, não foi tão feliz assim, isso é verdade, mas foi uma boa atuação do Ryan, que foi substituído e muito aplaudido pela torcida do Bournemouth, até porque os números dele pelo clube inglês são muito bons, 4 gols e 2 assistências em 12 jogos, ou seja, uma participação em a cada 2 jogos é muita coisa para um cara de 19 anos que chega num time que não é de topo de tabela, que numa Premier League, que é a melhor liga do mundo, e sem até tempo para adaptação, né? Então, se você pensar isso tudo, é muita coisa. E detalhe, invicto no Bournemouth, são 12 jogos de invencibilidade no Bournemouth. Ryan, que tá voando, teve participações em gols nos últimos 3 jogos, é uma característica bem diferente do Antony, né? O Antony já é um cara mais leve, de um pouco mais de criatividade, talvez de finalização de fora da área, apesar que o Ryan tem também isso. O Ryan já é mais forte, mais incisivo, corre, é mais rápido, e são características diferentes. A gente vai ter que apesar aí qual das duas é melhor. Um jovem que tem um potencial gigantesco e outro já mais experiente, que tem Copa do Mundo, mas que tem uma característica totalmente diferente da do titular, provavelmente ali na ponta direita, que é o Luiz Henrique. Mas comenta aí, Ryan ou Antony? Quem você levaria para a Copa hoje? E o ponta-direita nosso, provavelmente, como eu disse, Luiz Henrique, esse aqui já tá garantido, e eu vou ter que citar ele aqui também, porque ele fez um golaço na vitória do Zenit por 3-1 sobre o CSKA, e assim, golaço mesmo. O cara balançou, deixou o rival no chão, finalizou no cantinho, baita gol do Luiz Henrique, mostrando que ele tem de melhor, né, que é o drible. Inclusive ele acerta 3 no jogo, ainda deu um passe decisivo, mais uma grande atuação do nosso ponta-direita, que tá jogando muito lá no Zenit. Tomara que ele saia de lá pra gente poder ver o Luiz Henrique mais frequentemente, sei lá, na Europa, aqui no Brasil, se fala dele voltar aqui pro Flamengo, enfim, ganhou espaço na seleção brasileira, merece ser convocado e dificilmente o Luiz Henrique não estará na Copa do Mundo. Assim como o nosso próximo nome, o Matheus Cunha, esse também joga demais, eu sou fãzaço, fundamental no modelo de jogo do Ancelotti. Ele marcou na vitória do United por 3-2 sobre o Liverpool, tá? Aí, um parênteses aqui, o Alisson ainda não voltou, vai chegar muito sem ritmo na Copa, preocupante a situação do nosso goleiro titular, tá? Ele deve voltar aí nos próximos jogos, falou que ia voltar ainda em abril, não voltou, e se tiver aí vai jogar 3, 4 jogos antes da Copa, mais os amistosos. Enfim, isso é papo para outro vídeo, mas já que a gente tá falando aqui do Liverpool, achei importante citar a situação do Arsenal. Mas voltando ao Matheus Cunha, ele finalizou de esquerda, contou com desvio e aí fez o gol dele. 9 gols e 2 assistências em 33 jogos, bons números também, mantendo aí uma média melhor. Mas uma boa média em relação ao que tinha no Wolverhampton, que ele era o cara do time, então naturalmente também ele teria números maiores, mas foi uma boa atuação do Matheus Cunha, saindo da esquerda para dentro, né, não sendo camisa 10, não sendo segundo atacante, não sendo centroavante, mas sim esse falso ponta esquerda, que provavelmente vai ser o Rafinha na seleção, ou pode ser o Vini, pode ser o Martinelli, a gente vai ter, depende aí da característica, o Matheus Cunha também pode ser uma opção por ali. E ele ainda participa da jogada do terceiro gol, dá um passe pro Luke Shaw cruzar, a bola vai, sobra pro Mainu e gol do United, o gol da vitória, então boa atuação do Matheus Cunha. E agora a gente começa a falar sobre os centroavantes que disputam uma vaguinha na Copa do Mundo. Começar falando sobre o Igor Thiago, ele marcou na vitória do Brentford por 3-0 sobre o West Ham, fez de pênalti, são 22 gols na Premier League, 8 de pênalti, ele errou só 1. E é o que eu falo aqui sempre, cara, até às vezes fica repetitivo, mas não é o cara mais técnico do mundo, mas se encaixa muito no modelo de jogo de transição, é muito rápido, forte, tem muita presença de área e é um especialista em pênaltis. Não é esse o critério que vai fazer o Igor Thiago ser convocado, mas é bom você saber que se ir para prorrogação e para os pênaltis, você tem um cara ali que muito provavelmente ele vai acertar o pênalti dele, é o caso do Igor Thiago. Eu confesso que eu não sei se eu convocaria ele, tá? Mas não só ele, tanto os próximos dois aqui que eu vou falar, eu não sei se eu teria um 9 mais fixo na minha convocação final, mas isso é papo mais pra frente também. E aí, um concorrente que a galera tá falando muito hoje é o Pedro, porque ele fez um golaço no Maracanã, no empate do Flamengo por 2-2 com o Vasco, e golaço, assim, realmente mostra a técnica que ele tem, a puxadinha que ele dá, a finalização, a porrada. É um cara, e aí ao contrário do Igor Thiago, né, é um cara muito refinado tecnicamente, domínio, cabeceio. Quando o Pedro começou no Fluminense, eu falei, pô, esse cara aí é 3 Copas do Mundo no bolso, tranquilo, achamos o nosso 9, não atingiu esse teto todo, longe disso, mas não deixa de ser uma opção. Como eu disse no outro vídeo da semana passada, eu entendo o clamor pelo Pedro, porque tecnicamente ele é muito bom, mas cara, futebol brasileiro é outro nível de qualidade
e o Pedro é outro nível de intensidade. Eu sinceramente não vejo o Pedro indo para a Premier League e fazendo o que o Igor Thiago faz hoje. São 22 gols, e se você tirar os 8 gols de pênalti, são, putz, aí matou o jornalista, 14 gols, né? Então, assim, não vejo o Pedro fazendo isso no Brentford da vida, até porque são características muito diferentes, né? Então, assim, não me assustaria, tá? O Pedro ser convocado, são 16 gols em 26 jogos, e inclusive o Ancelotti esteve no Maracanã e viu em loco a atuação do Pedro. Então, só de ele ir no Maracanã, claro que a presença dele lá pode se dar pelos diversos jogadores que o Flamengo tem, às vezes ele só queria ver o jogo, né, ver a cultura, ver o modelo de jogo de cada time, mas obviamente a gente fica assim, pô, será que ele não foi observar o Pedro? Pode ter a ver sim, e não me assustaria porque o próprio Ancelotti já citou o Pedro em uma coletiva. Não seria o meu preferido, tá? Não, longe disso. Eu coloco até o Igor Jesus, por exemplo, acima do Pedro, porque a gente pega muito a fase de 2, 3 meses do Pedro, mas no ciclo todo, na temporada como um todo, o Pedro tá bem abaixo, tanto do Igor Thiago quanto do Igor Jesus, que eu acho que são os dois ali que estariam na frente dele na minha concepção. E ainda tem outro cara, que é o Richarlison. Muita gente tá esquecendo dele, eu fiz questão de colocar ele na capa, porque ele tá assim na briga, gente. Porque no final das contas, o que pesa mais é a vontade do treinador. E por isso eu não me assustaria de ver ou o Richarlison ou o Pedro na vaga do Igor Thiago na seleção brasileira. O Richarlison marcou, e aí foi um gol muito importante, fez de cabeça na vitória do Tottenham por 2-1 sobre o Aston Villa, mostrando bom posicionamento. E o gol foi importante porque o Tottenham saiu da zona de rebaixamento com essa vitória. O Richarlison saiu mancando, até pode ter sofrido uma lesão, a gente torce para que não, independentemente da sua vontade dele ser convocado ou não, sempre ruim o cara sofrer lesão. Mas são 11 gols em 40 jogos na temporada e, sinceramente, a briga é essa, gente. Pedro, Richarlison, Igor Thiago, um desses vai ficar com a vaga de centroavante na seleção brasileira, essa vaga de um 9 mais fixo. Tem o Igor Jesus correndo muito por fora, acho muito difícil, mas diz aí, quais seriam os seus 9 mais fixos na convocação? Qual seria o seu 9, na verdade, né? Richarlison, Pedro, Igor Jesus ou Igor Thiago? Acho que eu não tô esquecendo ninguém que conhece a característica, João Pedro, Endrick, Caio Jorge, esses já são outra parada. E por falar em Endrick, mais um gol do nosso menino na vitória do Lyon por 4-2 sobre o Rennes. Deu passe ainda pro Afonso Moreira, sofreu o pênalti e marcou o 4º gol, e é um golaço. Finalizou e pá, de primeira, de direita, uma pedrada. O que esse cara finaliza bem é loucura. O Endrick de novo na ponta direita, de novo sem ter tantas oportunidades, mas quando tem, ele vai e crava. É muito decisivo, é muito especial. Números incríveis, 8 gols e 6 assistências em 19 jogos. A discussão, gente, não é se o Endrick deve ser convocado. Isso aí, pra mim, não tem debate. Sinceramente, não tem debate se o Endrick merece ser ou não ser convocado. A discussão é se ele merece ser titular. Essa que tem que ser o debate. Será que vale a pena, por exemplo, trocar o Rafinha de lado para encaixar o Endrick ali como um atacante ao lado do Vinícius Júnior? Pode ser um debate. Ou, na verdade, ao lado do Vinícius Júnior não, né? O Vini na ponta esquerda e o Endrick na frente do Matheus Cunha. Esse sim é o debate. Agora, que ele merece ser convocado, eu não tenho dúvidas nenhuma. Se a gente tá falando aqui de Pedro, Richarlison, Igor Jesus, cara, o Endrick é muito acima desses, com todo o respeito em todos os aspectos que eu consigo imaginar, e mesmo tendo somente 19 anos. E pra gente fechar, falar aqui do Vini, 2 belos gols do Vinícius Júnior, 2 golaços, vai. Nosso 9º atacante, não perca as contas, se você voltar e contar um por um, são 9 atacantes que participaram de gol, todos eles no radar da seleção, e o Vini fez 2 golaços na vitória do Real Madrid por 2-0 sobre o Espanhol. A galera, infelizmente, e assim, com razão, né, pega muito no pé, porque as atuações do Vini são muito decepcionantes, tá devendo demais com a camisa da seleção brasileira, mas são jogos como esse que me fazem pedir pra você, não desista do Vini, não desista, cara. Eu tenho muita dificuldade de abrir mão do Vinícius Júnior como titular da seleção, de verdade, porque ele é diferente. Olha esses 2 gols, tô colocando aí na tela pra vocês. O primeiro, ele tabela, deixa 2 caras no chão e finaliza no cantinho. O segundo, ele também tabela, um gol até um pouco parecido ali da localização, e vai e chapa na gaveta. Ele é diferente, São 21 gols e 10 assistências em 50 jogos na temporada. É a 5ª temporada seguida que o Vini tem mais de 30 participações em gols. Eu entendo desconfiança, eu mesmo já refleti, já trouxe esse debate aqui pro canal em live. Pô, será que o Vini realmente merece ser titular? Mas, cara, eu sinceramente eu não consigo desistir, pensando que foi um ciclo totalmente conturbado, pensando que muitas vezes a seleção não ajudou ele, muitas vezes tem, sei lá, cara, eu entendo que ele tá devendo, tá? Não tô falando que ele não tá, mas ele é um cara diferente, eu não consigo abrir mão dele na seleção brasileira, ainda mais com o Ancelotti, que foi com quem ele jogou. Cara, não sei qual que é o problema agora, tá? O modelo de jogo não é, porque o Ancelotti tá fazendo o time pra jogar justamente onde o Vini, ele joga melhor. É psicológico? Cara, faz uma terapia antes de ir pra Copa, conversa com o Ancelotti, conversa com a sua família, desativa a rede social pra não ter ali a pressão se o problema foi esse. Porque, sinceramente, técnico, o problema técnico, desculpa, mas não é, cara. Um cara que faz isso no Real Madrid há 3, 4 anos, falar que ele não sabe jogar bola, não é. Então, assim, claro que começou a Copa,
deu 1, 2 jogos, 3 no máximo, ali a fase de grupos não tá rendendo, é banco, filhão, aí não tem tempo. Agora, começar a Copa tirando o cara que pode ser seu grande jogador, eu realmente não consigo, mas comenta aí, cara, qual a sua opinião, se realmente o Vini deve ser reserva, ou se você daria, igual eu, daria ali 2, 3 jogos na fase de grupos pra ele render o que a gente espera. Esse foi o Radar de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.